Estando de posse da noção de vetores e grandezas, vamos responder uma pergunta: como eu represento movimento em física? Eu poderia usar uma equação ou um gráfico, mas antes disso precisamos revisar alguns conceitos. Um corpo é um objeto ao qual pode ser ligado uma massa e uma posição no espaço. Um corpo pode ser considerado pontual no caso das dimensões do objeto serem irrelevantes para o problema, como, por exemplo, as dimensões de um carro que faz um trajeto intermunicipal. Como você determina a posição de um corpo? Para isso, eu preciso de um referencial na forma de um sistema de coordenadas. Digamos que eu queira representar, então, um percurso feito por um carro em uma rodovia. Vamos usar o sistema de coordenadas cartesiano, associar cada grandeza física ou dimensão a um eixo de referência que vai representá-lo. Aqui escolhemos representar o tempo neste eixo e a posição neste outro. Outros conceitos que precisamos são o de velocidade média e de aceleração média. A velocidade média de um corpo é a razão entre a variação da posição e a duração do tempo em que ocorreu essa variação. A aceleração média é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo em que ocorreu essa variação. Vamos supor que o nosso carro fez uma viagem entre duas cidades. A distância entre essas duas cidades é de 60 km e ele fez esse percurso em 1 hora. Então, nós podemos dizer que a velocidade média do nosso carro foi de 60 km por hora. Isso não quer dizer que ele andou sempre a 60 km por hora, mas sim que essa foi a velocidade média em que ele andou, às vezes mais, às vezes menos que 60 km por hora. Para entender isso na prática, vamos olhar para esses gráficos de variação de posição. Durante um certo intervalo de tempo, aqui marcado pelos instantes t0 e t1, um corpo permaneceu na posição x0, não mudando então a sua posição ao longo do tempo. No cálculo da velocidade, nós calculamos então a variação ΔX, a variação ΔT e fazemos a razão entre essas variações. Como não houve variação na posição, a velocidade que esse corpo adquiriu durante esse intervalo de tempo, a velocidade média dele, é zero. Então, nós vamos sempre observar a variação da posição durante o intervalo de tempo que nós estamos analisando. Então, por exemplo, aqui, a variação na posição é x1 menos x0, a variação no tempo é t1 menos t0. Na prática, com números, por exemplo, temos um corpo que do instante t igual a 0 até t igual a 5 segundos, variou a sua posição entre 0 metros e 5 metros. Nesse caso, então, fazemos 5 metros menos 0 metros, como sendo a variação na posição, e 5 segundos menos 0 segundos, como sendo a variação no tempo. A velocidade média, então, é de 1 metro por segundo. Um outro exemplo, entre a variação de tempo de 0 segundos e 3 segundos, o nosso corpo partiu da posição de 1 metro até a posição 7 metros. Então, temos uma variação na posição x de 7 metros menos 1 metro, e nós temos uma variação no tempo de 3 segundos menos 0 segundos. Então, a nossa velocidade média vai ficar 6 metros dividido por 3 segundos. Então, nós temos uma velocidade média de 2 metros por segundo.
Agora, vamos olhar para um gráfico da velocidade em função do tempo. Entre o intervalo aqui, entre T0 e T1, o nosso corpo ele partiu com uma velocidade v0 e permaneceu com essa mesma velocidade v0 ao longo do tempo. Logo, ele não adquiriu nenhum tipo de aceleração. A aceleração, então, é zero. Nesse outro gráfico, no intervalo de tempo de T0 a T1, ou seja, entre esses dois intervalos, ele partiu com uma velocidade v0 e adquiriu uma nova velocidade v1. Nesse caso, vamos calcular qual seria a aceleração. Nós vamos calcular a variação na velocidade, ou seja, v1 menos v0, dividido pela variação no tempo, ou seja, pelo intervalo de tempo em que isso aconteceu. Com números para dar um exemplo, se num intervalo de 0 até 10 segundos um corpo partiu do repouso e chegou até 50 metros por segundo, a aceleração desse corpo, a aceleração média desse corpo é de 5 metros por segundo. Vamos resolver agora alguns exercícios. Vamos supor que um ciclista esteja andando em uma ciclovia e que ele tenha andado por 10 km num intervalo de tempo de 30 minutos. Se nós quisermos calcular a velocidade dele em quilômetros por hora, nós vamos ter que lembrar das nossas transformações de unidades e transformar esses minutos em horas, né? Então, nós vamos transformar 30 minutos em 0,5 horas. 1 hora, 60 minutos, né? Meia hora, 30 minutos. Então, a velocidade, né? Delta x, delta t, né? Então, nós temos 10 quilômetros dividido por 0,5 hora. Ou seja, a velocidade dele vai ser, então, de 20 quilômetros por hora. Ou então, por exemplo, um carro andando em uma estrada a 80 km por hora por um período de 5 segundos. Vamos supor que essa pessoa se distraia por 5 segundos. Quanto ela vai ter andado nesses 5 segundos? Bom, nós temos aqui 80 km por hora. Queremos saber o delta x e os nossos 5 segundos nós vamos dividir por 3.600 para transformar, então, em horas, né? Vamos isolar o delta x e vamos encontrar que isso vai ser 0,11 quilômetros, ou aproximadamente 111 metros. Então, um carro a 80 km por hora anda 111 metros em 5 segundos. Um outro exemplo seria uma via de trânsito rápido, por exemplo, em que eu tenho que andar a 100 km por hora e digamos que eu queira andar por 1 km nessa via. Quanto tempo eu vou levar para isso? Bem, então nós temos 100 km por hora, temos o nosso delta x, que é 1 km, queremos saber o nosso delta t. Nosso delta t, então, é de 0,01 hora, ou 36 segundos. Então, eu levo 36 segundos para andar 1 quilômetro. Supomos, por exemplo, que um drone esteja ganhando velocidade
ou seja, ele está acelerando. E eu quero saber qual foi a aceleração média desse drone durante um período de tempo de 4 segundos. E eu sei que esse drone passou de 3 metros por segundo para 10 metros por segundo. Então eu vou calcular qual é a minha aceleração média. Eu vou calcular meu delta V, né? Que vai ser 10 metros por segundo menos 3 metros por segundo. E meu delta T é de 4 segundos. Ou seja, né? A minha aceleração é de 7/4 de metro por segundo ao quadrado. Por exemplo, também, nós podemos ter um ciclista que quer frear sua bicicleta. Ele está andando a 6 metros por segundo e ele vai chegar a 0 metros por segundo e ele demora 3 segundos para fazer isso. Então eu quero saber qual é a minha aceleração do ciclista. Bom, novamente, a velocidade final vai ser de 0 metros por segundo, a velocidade inicial é de 6 metros por segundo, delta T de 3 segundos. Ou seja, menos 6 metros por segundo dividido por 3 segundos. Isso vai dar que a minha aceleração, então, é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele está desacelerando, né? Ele está frenando, ele tem uma aceleração negativa. Um outro exemplo, digamos que eu tenho um objeto em queda livre, ou seja, eu sei a aceleração, que é a aceleração gravitacional, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber qual é a velocidade que um objeto, partindo do repouso, vai chegar após 3 segundos. Então, a minha aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu não sei a minha variação de velocidade, mas eu sei que meu delta T é de 3 segundos. Mas meu delta V, então, né, vai ser o meu V final menos o meu V inicial, que é 0, porque eu parti do repouso. Logo, eu vou encontrar, então, qual é a minha velocidade final de cara. Bom, isolando, então, a velocidade final aqui, ou seja, eu vou pegar 9,8 metros por segundo ao quadrado, multiplicar pelos meus 3 segundos, e isso vai dar 29,4 metros por segundo.